muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainá Franco na área com vocês pela próxima hora, sempre trazendo um papo interessante aqui nesta mesa do Francamente. Lembrando que estamos na Rádio Difusora Jundiaí, que dá para ouvir pelo seu radinho, ou também pela web. Estamos no YouTube, no Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo, todas as agregadoras. O Spotify agora tem vídeo, então lá no Spotify você também pode conferir a face de nosso convidado. Hoje estou aqui com uma pessoa para falar de tecnologias, para falar de futuro. Vamos pensar esse futuro não, né, gente? É um presente. O que a tecnologia tem nos impactado, não só pessoalmente, né? Ali a gente está conectado 24 horas por dia nos nossos celulares, mas como a gente olha essas tecnologias, essa nova forma de relacionamento enquanto sociedade. Estou com ele aqui hoje comigo nos estúdios, Alexandre Borim, bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Tainá. Obrigado, deu certo da gente se encontrar. Bora falar um pouco sobre esse mundo novo que a gente vai vislumbrando. Todo mundo está vivendo isso. Todo Nas mundo. redes sociais, na internet, no rádio, na TV, a gente vê mudanças incríveis. A gente precisa entender um pouquinho melhor o papel de cada um, Sim. quais as oportunidades que se abrem para os mais jovens, para os mais velhos, e a gente ser capaz de se enxergar com um papel protagonista, com um papel que gere, de fato, propósito e diferenciais para que cada pessoa se encaixe melhor na sociedade. Sem dúvida. Eu penso muito que a gente fala muito da inclusão digital, letramento digital, a gente tem ainda muitos enfrentamentos com relação aos acessos, e não só, mas também com relação a quem está conectado, como está conectado, a que custo está conectado, né? Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados também, porque a gente entrega para as Big Techs todas as nossas informações pessoais com uma comodidade, né, para a gente ter serviços ali mais personalizados. Né? Perfeito. E também, mas eu também acho, me corrija se eu estiver errada, que quem está à parte da internet, quem está fora, quem está sem acesso, também é muito impactado. Claro. Né? Porque você está fora também dessa grande rede, desse novo olhar para o mundo. Ele pode ser bastante prejudicial, né? Tudo tem limite, né? Sim. Seus prós e contras. Eu diria que se você é capaz de viver numa vida também equilibrada, tranquila, né? Vamos dizer, um agricultor que pode estar lá fazendo o seu trabalho, integrado com si próprio, integrado até com Deus, porque não isso é importante, é um propósito da nossa vida. Tudo bem. E está tudo bem mesmo se ele estiver offline, não há um grande problema nisso. Ao mesmo tempo, nós que podemos escolher, quando a gente escolhe o caminho da conexão, a gente também tem que estar um pouco ciente, bem cientes, na verdade, de quais são os percalços disso, né? Nós estamos dispostos, de fato, a nos aproximar ou nos afastar das pessoas. Será que as redes sociais nos aproximam ou nos afastam, de fato, do contato como nós estamos tendo aqui? Né? Será que esse mundo novo tem só o lado, alguns excluídos e outros estão incluídos? Ou será que os que se sentem incluídos talvez estejam se excluindo também de outras atividades? Então é uma reflexão constante. A tecnologia sempre tem isso. Tem aqueles que vão dizer, não, eu prefiro o meu jeito totalmente antiquado de se fazer, e tem outros que vão mergulhar de cabeça, mas o caminho do meio talvez seja a melhor escolha, né? Eu digo WhatsApp, por exemplo. Quem de vocês aí não tem WhatsApp? Está nos escutando, está nos vendo? O WhatsApp ao todo tempo fica nos incomodando. Estou brincando aqui com essa pegada. Deixa eu pegar aqui, mostra a camiseta. Ó, minha camiseta está escrito assim, WhatsApp ou paz, para quem está nos ouvindo. E tem um QR Code. Então, vejam, o WhatsApp está nos incomodando o tempo todo. Sim. Ele está lá nos interrompendo no que estamos fazendo. Isso é bom ou é ruim? Também é uma reflexão. Será que a gente precisa ver toda a mensagem que chega? Será que a gente pode relaxar um pouquinho e acessar 4 vezes por dia? Eu acho que são reflexões importantes. Aliás, é tua mensagem, né? Procura acessar o WhatsApp 4 vezes por dia. Tá no meu WhatsApp. Exatamente. Isso. E a minha mensagem, gente, parece meio grosseira, mas assim, vá direto ao assunto. Porque eu enxergo esse meio de comunicação também como um lugar muito pontual
individual de você, óbvio, você tem as suas relações pessoais, as pessoas que estão longe você quer conversar, enfim, eu prefiro ainda os encontros presenciais, mas eu acho que também tem muito aquele lugar das urgências do outro, que acabam se tornando as nossas urgências, né? Essa relação com o WhatsApp, de trabalho em especial, mandar mensagem, a qualquer hora você desloca o teu lugar, o teu fazer do trabalho para qualquer lugar onde você estiver, no banheiro, na praia, no aniversário, e aí aquilo se torna uma urgência que vai, de alguma forma, também nos prejudicando em termos de saúde mental. Mas claro, Né? Como você muito bem explicou, você é sacado do momento presente. Sim. Você é alçado para outro lugar, outra problemática, outro momento, e você sai do aqui e agora. Isso é um grande problema para nossa mente, para nossa saúde mental. Sim. O ser humano foi feito para fazer uma coisa de cada vez. Por mais que se insistam que as mulheres conseguem fazer muitas, a gente deve fazer uma coisa de cada vez. Se eu estou almoçando, eu não deveria estar escutando necessariamente um noticiário, coisa assim. Então, você que está nos ouvindo agora, para de fazer o que você está fazendo aí, tenta prestar atenção. Talvez você possa tirar mais proveito do que fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou deixar lá aquele áudio rodando e você está lendo um jornal ou lendo uma matéria na internet, né? A gente deveria se aprofundar mais no momento presente. E o WhatsApp tem esse risco, mas ao mesmo tempo, obviamente, tem muitas outras vantagens. Claro. Então, volto a dizer, a gente está falando de um equilíbrio. O mundo está mudando muito. Às vezes a gente pinta as gerações como diferentes, mas elas não são tão diferentes assim. Elas vivem o mesmo mundo e o mundo evolui junto, para todo mundo. Uhum. Então não há dúvida que a gente que é um pouquinho mais experiente, a gente tem que se tornar um pouco mais, ter um pouco mais a cara dos jovens. Mas também é certo que os jovens, ao crescerem neste mundo que nós compartilhamos, também precisam escutar um pouquinho mais essa sabedoria dos que têm as antigas formas de se fazer, que têm as antigas teorias, que também refletem muito na experiência que você vai colocar na sua vida. Hoje, por exemplo, a gente sempre fala de carreira do jovem, como a gente pode orientar melhor esses jovens em termos de fazer melhores escolhas, porque afinal de contas, claro, o jovem, Tainá, ele vai querer ser como você, vai querer ser um youtuber, vai querer ser um influenciador digital, mas isso não é o caminho para 99%. Sim, vai ser uma minoria. Então, sim, tenhamos esses sonhos, mas ao mesmo tempo tenhamos um passo atrás do outro, também um direcionamento de carreira, né? Então, se o jovem vai lá, por exemplo, hoje nessa comunidade bem mais moderna que a gente vive, e ele vê, por exemplo, a oportunidade de trabalhar no McDonald's, excelente trabalhar no McDonald's. Se você for trabalhar no McDonald's, como nos seus primeiros empregos, você vai aprender tudo sobre produção em série, atendimento ao cliente, vai ser capaz de ter sorriso no rosto para atender as pessoas, vai ser capaz de vender, vai ser capaz de fritar, vai ser capaz de limpar a loja. Isso são aprendizados incríveis para a sua carreira. Sim. Por mais que você queira ser youtuber, mas o primeiro passo às vezes está mais próximo do que você imagina. Mais próximo da realidade, né? Ele falou do McDonald's e assim, para quem quer ser youtuber, por exemplo, uma pessoa que trabalhou no McDonald's, começou sua carreira no McDonald's e hoje é um dos maiores youtubers, é o Igor o Igão do Flow, não, do Podpah. Desculpa aí, mas é o Igão do Podpah, que ele começa ali a tua vida de menino no ABC Paulista, trabalhando no McDonald's, enfim, ele sempre fala isso nos programas, né? Mas essa questão do que está próximo, né? A gente teve uma década ali que o sonho dos meninos era ser jogador de futebol, né? Mas para ser jogador de futebol, você tem um treino, uma dedicação. Eu acho que esse lugar a gente abreviou muito e ele saiu do centro, de você se dedicar muito a aprender, a se especializar, ao suor mesmo, né? De desenvolver seu corpo, sua mente para exercer uma função, no caso, sei lá, jogador de futebol. Né? Uhum. E aí a pessoa, ela olha e ela quer ser o Neymar. Mas talvez nem queira mais ser o Neymar, porque o Neymar joga bola pra caramba. Talvez pelo que a fama... O que vem junto, exato, né? Essa equação, né? O que você prefere, Tainá? Você prefere dinheiro, sucesso, felicidade? O que será que é mais interessante? O que a gente quer de fato? Uhum. Então a gente vê esses modelos e fica achando que é o sucesso. Né? Sim. E na verdade é a felicidade que a gente deveria... E o mundo está amadurecendo muito rápido. Sim. Eu acho que você que organiza TEDx, né, que são eventos incríveis de se ver,
são inspiradores, são contagiantes, são coisas que a gente fica entusiasmado ao assistir. Entusiasmo, né? Como se tivesse Deus dentro de você, luz dentro de você. Então a gente fica entusiasmado. E o mundo está caminhando a entender que a felicidade é mais importante que o sucesso, que o dinheiro, na verdade, talvez seja o menos importante. Tem alguns conceitos muito interessantes. Você pensar o dinheiro é uma pá para você, é uma ferramenta. Uma ferramenta. Se você tem um propósito, vou dar um propósito bem esquisito até, doar dinheiro. Digamos que você queira fazer na sua vida uma grande doação para uma causa que você acredita. Pode ser a criança com câncer, as crianças com câncer, pode ser a inclusão de gênero, seja o que for. Mas se o seu objetivo é ter esse propósito na vida, se você ralou, demorou um monte para conseguir dinheiro, você pode doar. Porque esse é seu propósito. Mas como assim? Foi tão difícil conseguir, agora eu vou doar? Sim, se esse é o seu propósito, você vai cumprir o seu propósito. E lindo, delicioso fazer isso. Então a gente tem que refletir um pouquinho o que nos traria felicidade. É o propósito, possivelmente. Sim. E o mundo já está nesse lugar, nessa busca. Lugar. Talvez a gente ainda seja um pouco, a gente resista um pouquinho a admitir, vai chamar isso, não, isso é coisa de próximas gerações mais novas. É que a gente tem uma mentalidade ainda de acúmulo. Né? O sucesso é aquilo que você acumulou, o dinheiro, as propriedades, a posse. Nós ainda vivemos sob esse sol do acúmulo, né? Mas Era de peixes. Há quem diga, alguém veio aqui no programa, não lembro quem exatamente, mas falou que a humanidade só evoluiu porque o ser humano conseguiu ser colaborativo. Isso, totalmente. Temos esse lugar das colaborações, né? Até em termos astrológicos, é uma coisa incrível. Assim, a gente vivia até 1960 e pouco a era de peixes, que é uma era de materialismo, de capitalismo, onde realmente o capitalismo avançou muito. Gente, desde 1960 e pouco, nós estamos na era de aquário, que é a colaboração, que são outras energias que estão aqui nos envolvendo. Então, nós que somos mais experientes, os mais jovens, essa interação é muito interessante e nós precisamos, claro, realinhar um pouco os significados do dinheiro, do sucesso, da felicidade e buscar essas atividades que nos preencham como pessoas. O que a gente vê de gente hoje se esfacelando nas redes sociais, perdendo sua identidade, ora se comparando, ora tendo efeito de manada. Você vê esses extremismos todos que aparecem aí, a gente vê em eleição, em tudo quanto todas essas bandeiras que aparecem, é porque as pessoas têm um comportamento assim, puxa, tá meio morno na minha vida, eu vou pegar um lado e vou nesse lado de vez. Aí mas fazer parte de algo, né? Que precisa fazer parte de algo. E vai fundo, mas vai pra coisa errada, né? Que é o extremismo, que é você ter aquele viés de confirmação que a tecnologia também gera em termos dos algoritmos das redes, e aí a gente fica achando que está fazendo certo, e todo mundo está fazendo, então não pode estar errado, a gente está fazendo bem errado. Né? Então essa visão um pouco mais equilibrada de que a gente tem que encontrar o nosso espaço, eu acho que é um dos grandes desafios hoje. Mas para todo mundo, não é só para os mais jovens, não. Quando a gente fala dos desafios que a tecnologia traz, eu penso muito que o desafio de existência, ele é muito parecido desde que o ser humano se entendeu enquanto ser humano, né? Os desafios, eles são muito parecidos, o que muda basicamente é o entorno, o contexto, né? Então, vivia nas cavernas, daí vive nas casinhas, vai mudando, enfim, as comunidades vão se ampliando, mas aqueles debates filosóficos ainda são os mesmos, né? Ali nós temos os filósofos ainda não tiveram resposta dos grandes as grandes dúvidas da humanidade, o que é estar vivo, por que estamos aqui. É óbvio que a gente tem o advento da religião, que traz ali, cada religião traz a sua visão, né? O budismo, o catolicismo, neopentecostais, enfim, cada um traz ali uma visão do que pode ser, né? Pode ser ali um caminho para você entender o que você está fazendo aqui, mas isso é um questionamento que a gente leva para o resto da vida, mesmo quando a gente já se desenhou ali com um propósito, né? É fazer caridade, é buscar a justiça social, é o próximo, sou eu. Claro, né? E isso é porque nós temos essa coisa dentro de nós. Sim. Né?
O Sócrates dizia tudo que sei, que Nada sei. Isso é um bom lugar para se estar. Nós ficamos nos convencendo de que o legal é quando a gente sabe das coisas. Quando a gente tem opinião sobre tudo, quando a gente já sabe e começa a rotular as coisas como Temos uma erradas e arrogância certas, conosco, nos né? tornamos um pouco arrogantes também. Então veja, esse lugar de tudo que sei é que nada sei é um lugar interessante. Uhum. É onde a gente se coloca um pouco mais capazes de nos colocarmos no sapato dos outros, no lugar dos outros, entender melhor como o outro se sente. E aí a gente vai se tornando pessoas melhores. Veja, se eu tenho absolutamente certeza, eu não escuto meu coração. Se eu passo na rua e vejo alguém numa situação de rua, eu não escuto o coração, eu simplesmente vou ter lá dentro uma resposta. Sim. Não dou esmola. Ou pior, dou sempre esmola. Peraí, os dois estão errados. A gente precisa entender, sentir a situação, verificar, e de acordo com o nosso sentir, a gente deveria ser mais capaz de agir. Sim. Né? E daí, se for dá 100 reais, por que não? Dá 50 reais, por que dá 2? E sobretudo, assim, tem aquele olhar para o mundo de entender por que temos pessoas em situação de rua. Ah, sim. Que temos temos que fazer alguns questionamentos também, mas a gente estava falando aqui do que é viver em sociedade e qual a nossa responsabilidade com tecnologia, sem tecnologia, com internet, sem internet, né? Como a gente olha o outro, que eu acho que essa é uma questão fundamental, porque a gente pressupõe que somos aquilo da forma que nos colocamos na sociedade, né? A forma que nos colocamos é uma, a forma que as pessoas nos enxergam pode ser outra completamente diferente, né? E a gente existe através do olhar do outro, a gente se baliza muito através do olhar do outro. É claro que é necessário fazer um pouco de terapia para saber até que ponto isso pode influenciar ou não tua vida, né? Enfim. Ainda mais em época de rede social, que a gente está exposto o tempo todo, né? Então, esse lugar de se olhar num contexto social e também de ter essa delicadeza de olhar o outro e aí avaliar, né? Qual é a relação com aquela pessoa que você quer fazer um bem, porque o bem que a gente faz primeiro é pra gente mesmo, né? Quando a gente tem uma atitude dessa. Mas, de qualquer forma, são muitos questionamentos, né? E às vezes é cansativo no dia a dia, tendo que responder 15 mensagens do WhatsApp que chegaram na última hora. Você lidar com questões da humanidade, lidar com as questões da humanidade, né? Olha, gente, essa questão da transformação do mundo e como nós devemos atuar como sociedade é importantíssima, né? À medida que a própria tecnologia, veja, eu estou tentando trazer a tecnologia assim para algo tangível dia a dia, porque de fato a tecnologia nos permite nos comunicar, nos integrar, criar movimentos, pessoas até para ajudar essas questões, né? Isso é inegável, é excelente. Ao mesmo tempo ela exclui em algum sentido e a gente precisa dar uma olhada no que isso nos afeta. Vejam vocês. Se você, por exemplo, tem uma proximidade de alguma causa, no momento que você começa a trabalhar só em home office, você começa só a se relacionar por redes sociais ou WhatsApp, qual a proximidade que você tem com essa causa das pessoas que vivem na rua ou em situação de rua? Vai ser muito pequena. Então, veja, até existe uma tendência na questão das doações individuais, as pessoas estão se afastando de viver o contato. E elas param de doar porque aquilo não atinge mais. Elas não estão mais vendo a realidade como é. Então eu acho que nós temos que dar uma ênfase nessa tecnologia que nos permite nos conectarmos mais com a realidade e não nos desconectarmos com a realidade. Então, vamos falar hoje, por exemplo, uma comunidade de startups, uma comunidade de inovação, como o Grape Valley, né, Taina? Que você sabe que a gente tem muito carinho aqui na cidade em ter esse grupo aqui em Jundiaí. Que o Grape, o Ale vai explicar aqui pra gente, mas é um grupo sem fins lucrativos, sem bandeira partidária, nada, mas que reúne pessoas interessadas nessa construção desse ambiente tecnológico, né? De inovação. E quando a gente fala inovação, não é só a maquininha, né? A gente fala inovação, a gente pensa muito em um equipamento tecnológico, né? Não precisa de tecnologia. Mas inovações mesmo para a sociedade de um modo geral. Cabe a maquininha? Cabe a maquininha, né? Mas esse contexto de inovação social mesmo, né? Vou contar uma inovação que não tem tecnologia. O Grape Valley. Nós juntamos as pessoas que tinham interesse em transformar, gerar riqueza na cidade, transformar a arena, né, de inovação da cidade.
E nós combinamos, nós vamos fazer um encontro mensal por mês, vai ser num ambiente variado. Em geral, a gente se encontra ou no Senac, ou em outras escolas, às vezes, muitas vezes, né? Como o Senac, que é uma escola, né? Mas já fizemos no Ciesp, já fizemos na OAB, vários locais. Para quê? Para juntar pessoas juntas, pessoalmente, falando, conversando sobre temas. A gente traz palestrantes de São Paulo, palestrantes que estão bastante conectados com o tema de startup, inovação e também tecnologia, mas é uma inovação que não é tecnológica. O Grape Valley existe como um encontro. Ele só tem a regularidade. A gente já está no 29º encontro agora, né? Falando agora de outubro de 2024. Né? Então, todo mês a gente faz e a intenção é juntar as pessoas que querem criar coisas, criar empresas, criar inovação com tecnologia ou não. Nós temos desenvolvedores lá, nós temos investidores anjo, nós temos investidores corporativos também. Temos as empresas que são grandes, muitas vezes aqui na região, e que comparecem para trazer problemas para serem resolvidos. Inovação é isso, é você reconhecer um problema e buscar uma solução. Então, nesse contexto, o que eu dizia é que quando a gente começa a conectar mais a realidade, ao invés da gente deixar as pessoas absortas, né, lá meio desligadas, né, num ambiente que elas pensam 10 coisas ao mesmo tempo, não. Vamos tomar um tempo de qualidade para pensar, repensar a comunidade. É totalmente apartidário, como você colocou, porque nós temos sim responsabilidade de transformação social, não necessariamente através do governo, mas também pode ser através do governo, por que não dizer? Então o Grape fez um manifesto para todos os partidos na eleição recente de municipal. E nós dissemos, olha, do ponto de vista de inovação, o que a gente acredita que tem que existir na cidade são esses 7 pontos. E os 2 candidatos principais que acabaram indo para o segundo turno tinham adotado essas sugestões, ou a maioria delas. Né? Então veja como a gente consegue mudar o mundo sem necessariamente estarmos lá, vamos dizer assim, só no digital ou só usando tecnologia. Sim. É um misto. É verdade, o Grape Valley tem 4 grupos gigantes de WhatsApp, são mais de 900 pessoas, a tecnologia ajuda, mas o conceito não é tecnológico e é uma inovação. Sim. E desses encontros do Grape, 29º, assim, são 29 meses, basicamente, né? São muitos encontros presenciais. Aí o presencial, gente, é o estar presente, é estar ali, olhando nos olhos das pessoas, conversando, enfim. O que você tem percebido, enquanto Grape Valley, de envolvimento? Porque essas pessoas passam a se envolver mais com problemas, né? Claro. Problemas reais e bem objetivos, mas também eu imagino que traga um espaço de criatividade também, né? Claro. Porque para resolver um problema tem que ser um artista, gente, tem que ser engenheiro, tem que ser artista. Você precisa ter um ambiente onde as pessoas possam ser criativas, para pensar essas resoluções, né? A gente falou da questão suprapartidária. Eu acho que também é uma demanda cidadã, acima de tudo, né? Então, é uma missão também, imagino eu, de empresários, investidores, cidadãos mesmo, cobrarem políticas públicas, um ambiente, porque esse é o papel do Estado, né? Claro. Criar políticas públicas com foco na relação de inovação com tecnologia, sem tecnologia, enfim, mas uma inovação do social mesmo, né? Claro. Veja, muito nos enganamos quando a gente pensa que nossa relação com o público e com o governo termina no momento que você vota um representante. Muito pelo contrário. Começa aí. A eleição de um representante significa que a sociedade civil ela é chamada para contribuir, é chamada para criticar, para ser ouvida, para propor, até para pagar, por que não? Especialistas, trazer especialistas até para a cidade, ou levar às vezes o governante para outras cidades e conhecer outros países. Trocar, né? Para trocar. Então a sociedade civil ela tem esse papel e é muito importante a gente abraçar isso. Veja, a gente está falando de um mundo que está evoluindo muito rápido, a velocidade, vamos falar de inteligência artificial, vamos falar de machine learning, vamos falar sobre automação de processos, ou desde a Revolução Industrial, como a gente comentava no intervalo, isso está acontecendo, né? E como que a gente pode fazer com que a sociedade pare melhor de pé para todos e não só para alguns? Eu vou dar um exemplo, a Mackenzie Scott,
ela é ex-esposa do Bezos, né? Que é fundador do Jeff da Bezos. Amazon, né? E ela é uma grande filantropa. Ela pega e doa, né? Ela se separou do Bezos, pegou basicamente metade do valor em ações das empresas, e ela vem fazendo muitas doações, inclusive no Brasil. E ela diz uma coisa muito interessante. Ela diz o seguinte: esse negócio de meritocracia, de que a pessoa tem que se esforçar para ter sucesso, é uma grande falácia. Sim, sem dúvida. É uma desculpa. Porque ela diz o seguinte, sempre me marcou essa frase: poucas pessoas com muito esforço chegaram ao sucesso. Porém, muitas pessoas, mesmo com todo o esforço do mundo, não tiveram nem a oportunidade. Então vejam, a meritocracia seria um conceito onde quem se esforça se dá bem e merece e ganha. Partindo do pressuposto que todos saímos do mesmo lugar, do mesmo ponto. As mesmas ajudas. Exatamente. Então, se eu for contar a história do Alexandre Borin do jeito antigo, seria assim: o Alexandre Borin era um cara muito inteligente, ele estudou em escolas públicas, depois conseguiu uma bolsa incrível no colégio particular, passou no ITA, foi diretor, mais jovem diretor da Ericsson por 10 anos, depois foi empreendedor, virou capa de pequenas empresas, grandes negócios e teve todo sucesso, terminando hoje como sendo um cara investidor social e fundador do Grape Valley. Que ótimo, né? Esse é o jeito errado de contar a história do Alexandre, porque esse Alexandre não partiu do mesmo ponto e não teve as mesmas ajudas que outros Alexandres, que não tiveram tanto sucesso. Então, vamos contar essa história do jeito certo. O Alexandre era um cara que nasceu numa empresa que basicamente vinha de uma tradição rural. O vô dele se esforçou muito para colocar a educação para dentro de casa e as filhas, mãe do Alexandre, inclusive, foi educada e se tornou supervisora de ensino, diretora, e passou a valorizar a educação. Quando o Alexandre estava em escola estadual, um professor viu ele e falou: poxa, esse cara parece ser bom, eu vou falar lá no ângulo onde eu dou aula, ver se o diretor não dá uma bolsa para ele. E esse diretor deu uma bolsa e foi a maior chance da vida que o Alexandre conseguiu receber. 3 anos depois, 5 anos depois, as coisas iam bem, e quando chegou o vestibular, esse diretor disse: escuta, Alexandre, você não quer prestar o ITA pra gente? Puxa, André, eu queria o Unicamp, mas você não presta o ITA pra gente? Bom, se você precisar, eu presto, eu devo isso para você. E ele, pedindo um favor praticamente, me levou a prestar o ITA que eu passei. Né? Ele acreditava mais em mim do que eu mesmo. Então veja, eu vou parar a história por aí, mas tantas ajudas aconteceram na vida desse Alexandre real que não são contadas no cara que foi capa das pequenas empresas, grandes negócios. Então a gente tem que cortar essa conversa fiada e falar assim: quais são as oportunidades que existem? O que o Grape Valley pode fazer hoje para dar oportunidades para mais pessoas? Quais são as oportunidades, aonde elas estão e para quem elas estão? Porque também há um recorte racial, social, desses... aqui, quando a gente fala em meritocracia, as pessoas... Não, é mérito meu, é mérito meu. É óbvio que a gente não está tirando o merecimento pelos esforços. As pessoas confundem muito isso, né? Sem esforço não tem sucesso. Mas eu me esforcei, eu lutei, eu fiz isso, fiz aquilo. Tudo bem, isso é reconhecido, isso é valorizado. Mas isso também não tira um contexto social que as pessoas saem de lugares diferentes da sociedade. Tem a abertura de portas ou janelas, né? Ou... tem pessoas que têm, em vez de abrirem porta, constroem muros para tornar aquilo mais distante, mais difícil, né? E com isso, vamos voltando até para a questão de como a gente consegue espaço nisso tudo. Bom, primeiro, os jovens e inclusive os mais experientes precisam se reposicionar, né? A educação é essencial, não só para os mais jovens, mas para nós, inclusive. Eu gosto muito de dizer, eu estou sempre perto lá do pessoal do Grape Valley, porque isso me torna mais jovem. Eu tenho 47 anos, eu tenho tempo livre. Então, estar junto com essa comunidade, para mim, é muito importante para que eu também reveja meus conceitos. Mas a educação é um dos principais pontos. Outro ponto é as pessoas, mesmo com poucas oportunidades, elas saberem agarrar as oportunidades. Sim. Que isso é um pouco de atitude. E, de novo, sem esforço, aí não dá certo não mesmo. Vai. Né? Então, não é só, mas o governo não faz nada por mim. Não, o que eu estou fazendo por mim mesmo? Quais são as oportunidades que eu vejo? O que eu estou cavando? Né? O mundo está se transformando muito rápido. Eu estive recentemente, fiz questão de marcar uma viagem para a Índia, para conhecer as startups e o ecossistema de lá, e para Israel, antes da guerra. Né? Eu estive lá e eu fiquei, assim, de fato, muito bem impressionado como
os países conseguem entender as mudanças talvez mais rápido que o Brasil. Sim, a Eles gente está conseguem falando da se Índia, posicionar. que tem 1 bilhão de pessoas, bilhões de pessoas. Exatamente. Então, é um outro contexto, é uma sociedade com uma outra cultura também, né? Mas ali a gente tem as tecnologias mesmo, muitas TI, né? empresas, Sim, muita TI, empresa de TI. enfim. Israel, que, né, o Estado de Israel ali com todo o conflito, enfim, mas não é sobre isso, mas também que tem um aporte, um investimento, inclusive americano ali, para desenvolvimento de tecnologias, E né? deles também. E né? o que você viu nesses dois países? São assim? ecossistemas, né, Ecossistemas, São isso. ecossistemas que a gente vê se formando. Israel tem uma coisa bem interessante e foi um grande aprendizado que eu tive, além da questão judaica, né? Os judeus têm princípios muito legais, comunitários, então eles pensam em criar empresas para fazer bem para o mundo, né? Isso é uma coisa incrível, né? Você tem que ter um propósito positivo. Né? As pessoas também querem, por motivo religioso, elas querem deixar legados positivos para o mundo. Então, isso é muito legal. Mas o que mais me impressionou lá é que hoje Israel é conhecido como The Startup Nation, quer dizer, a nação startup. Então eles têm todo um ecossistema lá. E o que acontece? Todo jovem, seja homem ou mulher, vai para o serviço militar. Fica 3 anos ou 2 anos. Depende se é homem ou mulher. Inclusive pessoas com deficiência. Lá eles têm, por exemplo, segmentos, todos batalhões de autistas, por exemplo, que trabalham só com mapas, porque eles são muito detalhistas, mesmo essas pessoas que têm a diversidade, né? No caso, neurodiversidade. Autistas, né? Neurodiversidade. Então, colocado isso, o que acontece? Depois de 3 anos que a pessoa serviu o serviço militar, ela já comandou um grupo de 15 pessoas. Ela já fez amigos que têm muita confiança neles e frequentemente já montou projetos e coordenou muita coisa lá dentro do exército, né? Quando eles saem para o mundo, né? Saem para o mercado de trabalho. O que acontece? Eles já estão prontos para montar uma startup. Eles têm pessoas que eles já confiam, conheceram problemas, seja do exército, sejam problemas sociais, e eles começam a fazer arranjos. Então, para montar uma startup, você precisa de 3 tipos de competência. Você precisa de alguém que saiba vender, muito importante. Alguém que saiba desenvolver produto. E, por último, e mais importante para mim, alguém que conheça profundamente um problema. Porque não adianta nada você achar que tecnologia é você ter ideias e daí você vai pegar essa ideia e vai ganhar muito dinheiro. Não! Tecnologia, inovação, startups é sobre problemas. Quais são os problemas? Qual é o problema que você identificou? Aonde dói, né? Qual a dor? Dói para quem? Quanto dói? Estariam dispostos, de fato, a comprar alguma solução para isso? Depois você pensa qual vai ser a solução. Não é momento. A gente vive falando no Grape Valley, em eventos que a gente precisa pensar melhor os problemas, valida o problema. Então lá em Israel esses problemas são capturados e rapidamente, até pela passagem pelo exército, as pessoas têm confiança, experiência em liderar pessoas, têm capital à disposição, dá certo. Dá certo. Eles tiveram 8 vezes mais unicórnios que o Brasil e é um país muito menor. Explica para quem nunca ouviu falar do termo unicórnio, o que significa unicórnio na área de inovação e tecnologia. Então, unicórnios são as startups que se tornam grandes. Então, quando elas chegam a valer, ser comercializadas, $1 bilhão, elas são consideradas unicórnios. Perfeito. É um valor muito alto, né? Sim. Vamos pensar. Mas por que não? A gente tem que acreditar que uma empresa de Jundiaí pode chegar nisso. Claro. Aliás, o iFood tem um histórico enraizado aqui em Jundiaí, não sei se todos sabem. E é uma unicórnio. Olha que legal. Nós estávamos aqui, continuamos aqui, entre Campinas, esmagados entre Campinas e São Paulo, e olha quantos cérebros legais nós temos na cidade. Então tem muita gente hoje em Jundiaí que mora em outro lugar, né? Que mora aqui e trabalha em outro lugar, sim. Trabalha em outro lugar. São cérebros que à noite estão aqui. E à noite podem participar do Grape Valley, estão convidados. A gente está sempre fazendo arranjos locais. E isso gera riqueza na cidade, isso melhora a vida e dá oportunidades para quem só tem oportunidade perto. Imagina uma pessoa que tem que pegar o transporte público. Às vezes 1 hora por dia, meia hora por dia. Lá em São Paulo é muito pior, claro. Mas aqui mesmo em Jundiaí, a pessoa que pega o transporte público e demora, ela perde tempo. Sim. Tempo que ela não terá de volta. É mais uma oportunidade que se fecha. Não, e tem a questão do transporte público. Para além do tempo que você fica em trânsito de um ponto ao outro, tem também o cansaço que isso acarreta. E aí eu brinquei aqui com a criatividade, porque é isso, né? O quanto você tem que estar
bem, de repente, para ser criativo, para ser uma mente pensante. Claro, claro. Né? E aproveitar o tempo também. E aproveitar, claro. Vai ficar, né, só escutando música, escuta o podcast pelo menos. Sim, né, pode escutar o Francamente aí no seu rádio, papo com o Alexandre Borim hoje. Você falou desse contexto de inovação de Israel, desse ambiente que você viu, que muito se dá por conta dessa questão, dessa organização que tem o Exército, que traz esse desenvolvimento de habilidades para os jovens, né? É uma outra cultura. E na Índia? Como foi esse ecossistema? O que você enxergou ali como um brasileiro na tecnologia? Claro. O que você enxergou de diferente ali na Índia? Olha, quando eu resolvi ir para a Índia, a minha pergunta era o que nós vamos fazer com a inteligência artificial que está crescendo muito rápido e pode desempregar rapidamente até quem está empregado. Sim. Né? Então era uma preocupação. Eu não sou alarmista nem catastrófico. Acho que tudo isso se acomoda de maneira muito satisfatória e de preferência sairemos dessa como uma sociedade que tem mais qualidade de vida, que pensa mais no outro e usa esses robozinhos, essas coisas para fazer as partes chatas. Mas a questão na Índia é bem grave, porque eles já perceberam a gravidade da situação. Tanto que lá eu escutei de um professor, eu fiz um programa numa universidade em Hyderabad, e lá um professor disse claramente, da mesma forma que no século passado montou-se comissões na ONU para discutir a energia nuclear e as armas nucleares, hoje eu acredito que a gente deveria ter uma comissão na ONU para discutir a inteligência artificial. Sim. Era a defesa dele, eu nunca tinha escutado isso, mas me pareceu interessante. Então, o que acontece? Não é um movimento terrível, catastrófico, como eu mencionei, mas é um movimento que a sociedade tem que se posicionar, e a Índia está fazendo isso, por isso que eu fui para lá. Então, veja, eles já estão trabalhando as disciplinas que antecedem todas essas tecnologias de inteligência artificial, e a matemática, a estatística são as principais dela. E eles estão investindo muito fortemente nisso. Em paralelo, eles criam comunidade startup, laboratórios maker, laboratórios hacker, constroem o Estado mesmo, às vezes tem prédios de 10 andares, só para coworking, para desenvolver conexões entre ideias e soluções, né? Conhecer os problemas, ter ideias e construir as soluções. Então são ecossistemas de startups que estão recebendo muito investimento agora, por quê? Você precisa desenvolver alternativas para as pessoas. Vejam vocês, imagina lá uma indústria aqui de Jundiaí que produz, sei lá, né, peças para a indústria automotiva, eixos. Olha, com a inteligência artificial, possivelmente algumas atividades vão fazer com que algumas pessoas se tornem menos necessárias, porque vai ser automatizado, porque vai ser metrificado, a visão computacional, que é a câmera que olha a peça e já consegue com software diferenciar se está bom ou se está ruim aquela produção, aquela pessoa vai se tornar menos importante. Então veja, olha só a solução que a Índia enxerga. A pessoa que está lá dentro dessa empresa de peças, ela tem que ser empreendedora. Primeiro a empresa tem que estimular ela, tem que continuar investindo nela e tem que permitir que ela empreenda dentro. Por quê? Dentro da empresa ela pode desenvolver, por exemplo, alguma metodologia ou até mesmo um software, ajuda a empresa a entrar nessa área e ao mesmo tempo ela se habilita nas novas tecnologias e na capacidade de inovar. No momento que ela for demitida, ela junta mais 2 funcionários e monta uma startup, monta uma empresa do lado. Você não tem demissão nenhuma. Porque a pessoa fez dentro da empresa o que ela devia fazer, que é continuar desenvolvendo competência e continuar inovando. No momento que aquilo parou de pé, ela sai da empresa, evita que outras pessoas sejam demitidas, porque ela sai eventualmente, e ela montou riqueza e levou mais pessoas junto com ela. Com isso, você teve o ajuste do tamanho daquela empresa de peças, vai ficar um pouco menor em termos de pessoas, mas vai ter mais gente fornecendo software, vai ter mais gente fornecendo tecnologia por fora e vai fechar a conta de novo. Sim. Essa visão organizacional, ela precisa ser mudada no Brasil, porque o Brasil também, muitas empresas aqui no Brasil têm aquela visão que o funcionário tem que ficar ali a vida inteira cumprindo uma função específica, e são poucas as empresas que criam esse espaço de inovação. Exato, não dão nem oportunidade, né? Então, esse lugar da empresa ser um espaço para que o funcionário, para além de simplesmente um funcionário, seja um promotor de novas ideias, esse ambiente precisa ser criado e precisa estar dentro da cultura organizacional do empresariado.
criado, que né? é a grande questão da empregabilidade. Né? Sim. Mais do que empregado, a pessoa tem que ter empregabilidade. E isso faz parte do interesse dela também. Então, o funcionário também, vivendo o mundo de hoje, né, não do século passado, o funcionário também tem que conversar coisas com o chefe, por exemplo, como que eu vou desenvolver a minha competência, como eu vou mudar de área, como eu vou poder manobrar uma tecnologia, uma máquina mais moderna do que a que eu uso. Né? Então, esse desenvolvimento de competência é super importante e também as empresas têm que largar um pouco o osso, né? Parar só de pensar em como eu retenho esse funcionário na situação que está, mas como eu evoluo esse funcionário, mesmo que amanhã ele não esteja. A gente tem que deixar de ter medo disto, né? Porque se eu desenvolvo funcionário e eu sou mais eficiente com isso, mesmo que ele saia depois, monte uma empresa, ele começa a fazer. Ele pode ser meu fornecedor. Exatamente. Tá tudo bem. O que pode ser uma lógica muito mais inteligente da empresa não ter que desenvolver um novo negócio para atender a própria demanda. Compensa mais ter um fornecedor, né? Uma operação mais barata ter um fornecedor do que você desenvolver tudo aquilo dentro da tua empresa, que não é o core da empresa, né? Exatamente. E por isso que existem opções e oportunidades como o Grape Valley para trazer essas empresas. Olha, pode trazer o problema, a gente encontra os desenvolvedores, eles vão estar conversando, todo mundo. Então, as empresas promovendo intraempreendedorismo, fazendo concursos internos também. Recentemente a gente não fez um interno, a gente criou o primeiro prêmio de inovação junto com a Associação Comercial aqui de Jundiaí. A gente criou o Grape mais a Associação Comercial para estimular o varejo, os comércios, né, que existem na cidade, a inovarem e mostrarem o que eles inovaram. Então, à medida que a empresa vai fazendo isso também dentro, o que ela está fazendo? Ela está sobrelevando cases de sucesso, funcionários que tiveram a atitude certa, que levantaram a bola certa, a ideia correta, e dando prêmios para esses funcionários. Porque só o fato de você premiar e reconhecer, você faz com que todo mundo mude a cabeça. Todo mundo vai querer dar sugestão. Gente, pirâmide de Maslow tá lá, o reconhecimento é um lugar extremamente importante. E o reconhecimento não quer dizer uma premiação em dinheiro, não quer dizer necessariamente ali que você vai aumentar o salário, vai promover, mas a pessoa ela precisa se sentir minimamente prestigiada, porque você é o melhor ambiente de trabalho, você aumenta a entrega daquela pessoa, ela tem mais adesão à empresa que ela tá, simplesmente pelo fato dela estar sendo reconhecida. Lembra do dinheiro, sucesso, felicidade? Sim. Gente, o pessoal precisa entender a pirâmide de Maslow, que ela não é estudada em todos os cursos à toa, né? Ele ainda é um norte aí para nossa sociedade, né? Do que a gente busca, né? Que é o bem-estar, o reconhecimento, nossas necessidades básicas, bem-estar, reconhecimento, enfim. Claro. A gente tem que achar nosso espaço e nosso papel, né? Sim. A gente tá, de novo, né? Como um mundo que já se transformou. Não são, olha, vocês estão nos escutando aí, não são os mais jovens. É o mundo que mudou. E a gente faz parte do mundo, né? Sim, então, nós precisamos definitivamente ter essa capacidade de contribuir com um papel de fato, né? Então não adianta eu ficar acomodado se eu sou a pessoa que opera a máquina dentro desse exemplo que nós estamos dando, e eu tenho que buscar meu aperfeiçoamento também. E a educação muda tudo, gera mais oportunidades. Se a gente tem as coisas funcionando como tem que estar, a gente está gerando mais emprego e fazendo com que a própria empresa, né, consiga operar com muito menos gente, com mais eficiência, melhor que seu concorrente internacional, melhor que as empresas da China. Sim. Então a gente tem que olhar esse mundo como um todo e, de novo, ter o papel correto de entrar lá e dar a contribuição correta. Né? Alexandre, me conta um pouquinho, vai ter um evento do Grape agora na próxima semana, né? Semana do dia 4 ao dia 7, é isso? Dia 7, do 4 a 8? 4, 5, 6, 7 e 8, exatamente. De 4 a 8 nós vamos ter a semana. Aqui é uma coprodução aí da prefeitura junto com o Grape Valley. A gente vai ter a Semana de Tecnologia e Inovação da cidade. E vai ser bem legal porque tem vários eventos. A gente vê as coisas nascendo, brotando em várias partes da cidade. Então a gente resolveu, foi uma iniciativa do Jones, lá, que é secretário hoje, gestor de finanças do município. Ele falou, pô, Boninho, vamos bolar. E ele é fundador do Grape também. É muito legal ter o governo junto também,
contribuindo apartidariamente, como eu falei. Porque tem um conselho também, não tem um conselho? Claro. Eu sempre falo, gente, aqui eu vivo repetindo a importância da participação social nos conselhos da cidade. Seja o conselho de saúde, o conselho de patrimônio, o conselho de cultura, da criança, claro. da pessoa com deficiência. Como você mesmo disse, né? A gente não se limita... Nosso papel não se limita ao voto, mas sim a participação social ao longo dos nossos dias, né? E o conselho é uma forma de participação social e de construção social junto ao governo. Você pode gostar do governo, não pode não gostar do governo, não interessa. O conselho é uma forma da sociedade civil organizadamente levar para o governo que estiver demandas. Claro. Né? E foi, inclusive, eu conheci o Jones através do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que você se refere, né? Então, veja. Beijo, Jones! Querido. Então, a gente está junto nisso, né? E vários fundadores, nós tivemos vários fundadores do Grape Valley, mas vejam, é da confluência de propósitos que você vai criando essas inovações na cidade, né? A Semana de Tecnologia e Inovação que haverá é um desses frutos, né? Então a gente está cadastrando os eventos de inovação de diversos parceiros que estão promovendo. Isso daqui, né, certamente vai deixar traços e vai deixar uma herança para a cidade, né? Com certeza. E ao mesmo tempo o Grape tem a sua costumeira, né? Seus encontros costumeiros, que são sempre a primeira quarta-feira do mês, que a gente se encontra. Então, aliás, nesse QR Code, se der para pegar, vocês podem receber também o link depois do trocar cartão de visita comigo e receber o link do Grape Valley depois para vocês entrarem. A gente coloca na descrição do vídeo. Vamos colocar. Vamos colocar tudo aqui, todos os contatos. Você está nos escutando, Grape Valley, com Y no final, 2 eles, e .com.br. Bem facinho de acessar. E com isso a gente consegue, então, nessa semana, promover de novo a discussão, quais são as oportunidades. Vai ter uma batalha agora no dia 6 de novembro, no encontro do Grape Valley. A gente vai fazer uma batalha de linguagens de programação e plataformas de desenvolvimento. Nossa, parece aquela coisa de nerd, né? Guerra de robôs! Guerra de linguagens. Guerra de linguagens. Mas não tem cadeirada, vai ser super respeitoso. Cada um vai defender algumas vantagens e desvantagens. E não é para o público técnico, só é para quem também tem interesse em saber esse negócio de no-code, low-code, que é quando você tem programação, Tainá, sem código nenhum. Você monta blocozinhos, tem lá todos os blocos e você vai juntando eles, encadeando. É um Lego da tecnologia. É o Lego da tecnologia. Entendi. Então isso também, a inteligência artificial está aí para facilitar a criação desse tipo de sistemas. Então vai ter essa discussão, vai ser no dia 6 de novembro de 2024, às 18 horas, no Senac, aqui de Jundiaí. Super legal, tá todo mundo convidado. E na sequência, como é quarta-feira, a primeira quarta-feira do mês, a gente tem o encontro do Grape Valley lá também, para juntar essa galera. Eu falo, a gente junta toda a galera na caixa, chacoalha e sai resultado, e sai coisas bem legais que a gente vai transformando, né? Quanta gente está dando aula hoje em pós-graduação porque encontrou parceiros, encontrou um ecossistema interessante no Grape Valley, fundou projetos, conseguiu investimentos. Nós tivemos startups que foram lá, conseguiram mais de 300 mil reais só dentro do Grape Valley. Que maravilha. Então, são coisas muito legais que vão acontecendo na nossa cidade, né? Não, e é super importante porque também estimula que pessoas que nunca imaginaram trabalhar com tecnologia, com inovação, enfim, estimula que essas pessoas possam se desenvolver, porque sabem que ali vai ter um ambiente para que ela desenvolva um trabalho, né? Porque é isso também, ambiente árido a gente tem mais dificuldade de ver uma projeção ali de futuro, um trabalho sendo feito, né? Agora, é mais fácil plantar num jardim com terra propícia, fértil, adubado, do que num deserto, né? Claro. Então, acho que o papel do Grape também é esse lugar de estar sempre mexendo a terra. Claro, né? E olha, se você não tem, mas eu não sou inovador, eu não tenho grandes ideias. Cara, você tem problema, não tem? Todo mundo tem, Todo mundo tem problema, gente. Traz problema, então, vamos discutir, vamos conversar, vamos escutar como as pessoas resolvem esses problemas. Olha, se não fosse gente resolvendo problema, a gente não teria o quê? Patentes nesse mundo, verdade, né? Imagina quantos problemas foram resolvidos ali, né? Tem a história acho que do negócio de arroz. Assim, tem muitas coisinhas que a gente usa no dia a dia que já foi um problema e que alguém desenvolveu aquilo e foi patenteado. Enfim, a gente usa aquilo
porque já faz parte da gente, né? E na tecnologia a mesma coisa. Quantas coisas voltadas aí à tecnologia, aí eu digo equipamentos, mas quantas coisas a gente não usa hoje que a gente nem lembra que já foi um problema na nossa vida, inclusive na comunicação, né? Claro. Inclusive nas questões de comunicação, enfim. E a gente já tá tão ambientado com aquilo, já faz tão parte da nossa rotina que a gente não pensa que alguém tentou resolver um problema. Pois é, né? Pois é. E veja, isso acontece não só de cima para baixo, né? Antigamente a gente tinha as grandes empresas de mídia, né? Hoje a gente tem esse formato, né? De conversa, de micro-influência, de assuntos que às vezes caem no nosso colo e falam, nossa, mas que legal, adorei escutar isso, né? Isso mudou a minha perspectiva. Então hoje o mundo está muito mais horizontalizado, com certeza, com canais como o seu, né, que permitem você dar um pouco mais de vocabulário e falar assim, puxa, aí tem um lugar que eu posso me encaixar. E a gente tem que levantar essas bandeiras, né? O TEDx que você tanto levanta e defende, eu acho fantástico também nisso, porque ele dá papel para você reconhecer, não é dinheiro. Não é dinheiro. É dizer, olha, você faz uma coisa que eu achei incrível e eu queria te reconhecer com espaço. Isso é muito legal, porque permite outras pessoas se inspirarem, estarem entusiasmadas com novas bandeiras, com outras coisas que precisam ser defendidas. E são os olhares para o mundo, né? Ideias que podem mudar o mundo, mas e se muda teu bairro? E se muda a tua cidade? Não vale? Né? Vale muito. Claro, claro. A gente precisa valorizar óbvio, gente, todo mundo quer mudar o mundo, mas e se a gente começar aqui num primeiro passo, né? E se a gente começar aonde nosso braço alcança e ampliando, né? E ecoando essas ações, Isso né? é muito legal que você falou, Tainá. A gente tinha uma visão antiga de que para mudar o mundo a gente tinha que ser um grande governante, uma pessoa influente, poderosa. Esse mundo, esse século, não o século errado lá onde está, esse século, ele é composto de pessoas que são capazes de ser uma coxa de retalho. Ó, eu sou um pedacinho, eu não sou a coxa inteira, mas eu sou esse retalho aqui, eu faço parte. Eu sou parte de uma teia. Não importa se minha influência organiza a coxa, não, ele faz parte de uma teia. Ele tá ali. E no momento certo ele vai fazer o esforço certo, ele vai se dobrar, ele vai ser mais humilde, ele vai ser mais protagonista, não importa. Mas a gente tem que ter a consciência de que a gente é parte de um coletivo, de um todo. Então, eu ajudar uma pessoa, às vezes é o que eu preciso fazer. Sim. É o que cabe aquele É o que cabe naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, vai ter momentos que a gente vai estar ajudando o todo, ou tomando atitudes protagonistas muito maiores, muito mais poderosas, né? Então, você que está aí na rede social, sim, se comparando, sabendo, se informando, não importa. Mas seja protagonista também no que você pode ser. Ou seja, naquela bandeira, naquele assunto, naquela ajuda, naquela doação, por que não dizer? Sempre que você puder, faça a sua parte. Porque a gente não precisa sofrer pelo todo, a gente não precisa ficar chorando na sarjeta, porque a gente não tem a distribuição de renda ideal no Brasil. Não, mas a gente pode fazer a nossa parte. Mesmo que essa parte não resolva o todo, a gente vai estar atuando como uma colcha de retalhos. Como um elo, né, de uma sociedade. É isso, eu acho que cada um precisa se entender enquanto o elo de algo maior, né? Como aquela costurinha nessa coxa de retalho, aquele ponto do crochê para as vovozinhas que estão aí de plantão, sabe do que eu estou falando? Que precisa ter a ação como um primeiro movimento. Né? Porque não adianta o que você fala, não é sobre só o que você fala, mas é o que você age, né? E também o quanto do teu discurso, o quanto do teu discurso está alinhado com a atuação, o quanto do teu discurso está alinhado com a atuação, isso é importante. Exatamente, não adianta curtir e compartilhar, você tem que fazer, né? A verdade é importante. Essa, né? Então nem que seja pouco, mas faça, tenha uma atitude um pouco mais profunda e reflita também, né? Voltamos a dizer, em vez de ficar fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, vai fundo. Pensa um pouquinho mais o que te rodeia, qual a sua missão, qual é o seu propósito. Porque se a gente não vai ter nenhum anjo nos visitando e contando o propósito, não, Tainá. Não. A gente queria. A gente tem que buscar. É tão orgulhoso que a gente quer. Não, vai vir um anjo aqui, vai me contar. Viemos sem manual, né, Alexandre? Não tem manual. Você vai ter que buscar sozinho ali, né? Olhando para si, olhando para o outro, entendendo o que te move. O que te move. E é simples. Se você olhar ao redor, olha a sua família. Olha a sua profissão,
olha as pessoas que moram perto de você, que convivem com você, você vai encontrar a sua missão. Você vai encontrar seu propósito. Podem ser vários. Pode não ser um grandioso como você gostaria, mas a gente é coxa de retalho e tá tudo bem. E pode ser na dor também, a gente fica tentando encontrar o propósito da vida só nas delícias de estar vivo, né? Geralmente o propósito tá ali aonde te dói, num lugarzinho ali para você resolver, num lugarzinho ali que você pode ser melhor. Ação. Pode ser melhor. Exato. É isso. Alexandre, onde as pessoas te encontram? Tem site, o Grape, tem grupão. Onde que as pessoas conseguem encontrar um pouquinho mais do seu trabalho enquanto pessoa jurídica? Alexandre Borim, que também é empresário, né? A gente ficou focado aqui super em falar do Grape, mas você tem sua empresa, sua consultoria. Eu tenho uma empresa, chama-se Prestos, né? Ela tem 15 anos e ela trabalha com WhatsApp, com interações e geração de lead, né? Então é uma coisa mais de marketing. Hoje é meu sócio que toca grandemente esse trabalho, né? Mas a gente gosta muito de dar palestras, falar sobre marketing também. Mas o que me move é o que a gente conversou. Achou o propósito. Achou, o homem achou o propósito. A gente conversou, foi uma delícia. Viu? As nossas redes são simples. Pode começar pelo Grape Valley mesmo. www.grape, G-R-A-P-E, e Valley, que se escreve do inglês, V-A-L-L-E-Y.com.br. Grape Valley. A gente fez a brincadeira da uva, né? Jundiaí não podia ser diferente. Não podia. Nós somos uma terra inovadora. A gente criou a uva verde. Né? Pois é. Desculpa, rosada. Rosada. Tinha só verde, Niagara. a gente criou a Niagara rosada. Então isso é muito legal, né? A gente já está numa terra de inovação. E as uvas que eram verdes se tornaram rosadas aqui. Grandes tecnologias em Jundiaí. Pensa o quê, gente? Inovação ali na agricultura. Nossa. Já há bastante tempo, né? Mas é isso. Obrigada, viu? Obrigada demais. Obrigada por compartilhar um pouquinho aí do seu trabalho, do seu propósito, né? A gente fala trabalho, que propósito dá trabalho, tá, gente? Propósito não é você sonhou, acordou, belíssimo e tá tudo certo. Propósito é trabalhar todo dia, faça chuva, faça sol, se a gente tá bem, se a gente não tá, tem algo maior que nos move, né? Aquele quentinho que nos tira da cama de manhã, isso pode ser um propósito, né? Reflita sobre isso, vamos meditar. Vamos pensar sobre esse assunto. Sobre isso. Obrigada demais pela presença. Obrigado, agradeço. Gente, é isso. Mais um Francamente para vocês. Hoje o papo foi com o Alexandre Borim. Para você que está pela Rádio Difusora, eu vou deixar um link lá no YouTube e também no Spotify com todos os contatos do Alexandre, do Grape Valley também, para você conhecer um pouquinho mais desse grupo de inovação que tem a cidade de Jundiaí. Para você que é de fora também, pode ir lá, pode fuçar, entre em contato, conheça um pouquinho mais. Quem sabe não esparrama a ideia do Grape Valley para que o Caqui Valley, o Pêssego Valley, outras frutas aí da região também, ampliando essa colcha de retalhos, não é mesmo? É isso, gente. Siga o Francamente também nas redes sociais, @programa, _francamente, aquele risquinho embaixo. Se não segue, é bom seguir também. Siga ali no YouTube e Spotify. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.